Ok, boa tarde. Voltamos depois do almoço. Neste momento, a partir deste painel, com o próximo painel, vamos abandonar, ou tentar abandonar o passado, mas com base no que conhecemos do passado, começar a pensar no futuro. É por esta razão que neste e no próximo painel não temos só investigadores, ativistas, mas temos também decisores políticos, mais ou menos técnicos, mas pessoas que neste momento têm uma responsabilidade e estão já a avançar com ideias, propostas e tudo. Apresento rapidamente quem vai estar no painel, embora não seria necessário. A Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação, que desta vez vai me denunciar por stalking, porque acho que é a quarta vez em 2 meses que me vê num encontro que tem a ver com a habitação, o que diz uma coisa que, pelo menos do ponto de vista da escuta, este governo tem começado a ouvir. Iremos julgar no futuro se isto esperamos que vai ter efeitos. Mas pronto, já esta é uma dimensão que achamos importante. É o próprio fatto que esta Secretaria do Estado foi recriada ao meio desta legislatura diz muito de como mudou a percepção da habitação, que durante a crise parecia ser uma coisa nem muito central, porque os problemas eram outros. A um certo momento, com a retoma, reparamos que a habitação era um problema. Isto foi especialmente evidente em Lisboa, talvez. É também por esta razão que a única representante que temos hoje de autarquias, como anticipamos, vamos ter um outro encontro do Fórum de Habitação sobre a dimensão mais local, mas não deixamos de convidar a Paula Marques, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, com responsabilidade pela habitação, também porque o caso de Lisboa fala a todo o nível nacional. Lisboa, que foi das cidades que talvez menos foram impactadas diretamente pela crise, ao mesmo tempo foi das cidades que mais, talvez, do ponto de vista financeiro, pronto, há interpretações, é claramente um dos lugares onde a crise da habitação se está a ver de uma forma mais evidente e mais impactante. Finalmente, mas last but not least, o Jorge Malheiros, do IGOT, tem uma experiência mais do que extensiva, investigação em temas de habitação, de regeneração urbana, especialmente em relação com bairros sociais e questões de marginalidade urbana, então acho que pode ajudar-nos a retomar um pouco esta conversa. Pronto, então, vamos ter as 3 apresentações de seguidas, vamos concentrar o debate no fim. Eu acho que a partir dessa sessão é especialmente importante poder ter um confronto entre quem está na mesa e o auditório. Então eu pedia, se conseguissem ficar nos 15 minutos, eu vou deixar alguma flexibilidade, mas era fantástico que ficassem nos 15. E pronto, vamos começar acho, com a Ana. Boa tarde a todos. Olá, a quem ainda não vi, não cumprimentei. Eu, de facto, não consegui estar a manhã toda como era previsto, por uma razão, que foi, muitas vezes, o importante é atropelado pelo urgente, e eu só consegui vir ao final da manhã, mas queria sublinhar que a Secretaria de Estado esteve cá representada desde a primeira hora, porque este encontro é, de facto, e os resultados e os temas abordados, algo que nos interessa muito neste exato momento de ouvir. E porquê é que eu friso neste exato momento? Porque há tempos para tudo, não é? E os tempos políticos, como todos sabem, não são bem iguais aos tempos técnicos. Eu sempre fui uma técnica investigadora desta área e os nossos tempos são um bocadinho diferentes. E, de facto, nós neste momento estamos numa altura em que estamos comprometidos com elaboração do novo programa de apoio às graves carências habitacionais, ou, simplificando um pouco, o programa que irá substituir, em conjunto com o que já foi aprovado e já acabou também a discussão pública, em conjunto com a porta de entrada, irá substituir o PERI para o Habita, que é o primeiro direito. Queria só fazer, eu penso que muita gente, pelo menos estou a reconhecer algumas caras que estiveram presentes nas sessões públicas de debate da nova geração de políticas de habitação. Não ia voltar a fazer a mesma coisa, aliás, porque
Se o Simone esteve em 4 encontros sobre este tema, eu estive em muitos mais. E acho que já não aguentaria também estar outra vez a explanar tudo, e não era esse nem o tempo, nem o momento, não era aqui, mas queria um pouco devolver o ponto de situação em que estamos neste momento. Foi de facto criada a Secretaria de Estado a 14 de julho. Foi criada a meio de um mandato legislativo, não é? Ou seja, nós temos 2 aninhos e pouco até às próximas eleições, se tudo correr bem. É o máximo que temos. Neste contexto, tudo o que houvesse a fazer teria de ser feito com uma anormal urgência e rapidez. E estávamos, de facto, de fronte a uma, poderemos chamar, uma nova crise habitacional que tem contornos, tem problemas que vêm de trás, que não são novos, e tem alguns problemas e algumas especificidades. Posto isto, a nossa estratégia foi lançar logo com muita rapidez um documento quase para dar o pontapé de saída do debate, porque é sempre mais fácil até criticar sobre alguma coisa e estruturar um discurso sobre uma questão de base do que o que poderia ter sido outra via se nós tivéssemos um mandato de 4 anos, que poderia ter sido uma revisão muito mais trabalhada e detalhada da estratégia de habitação que existe. Nós optamos por lançar muito rapidamente um documento de orientação política, não é uma nova estratégia, é um documento de orientação política com os principais, com o sentido estratégico que nós víamos para a atuação das políticas de habitação, com a sua missão, quais seriam os grandes objetivos e alguns instrumentos, sem prejuízo de poderem haver mais, que dariam resposta a esses mesmos objetivos. A ideia foi lançar este documento para consulta pública, mesmo muito rapidamente, e a 4 de outubro foi já aprovado em Conselho de Ministros, foi lançada a consulta pública. No âmbito da consulta pública, para além daquela consulta mais formal que se faz no portal do Governo, nós fizemos um conjunto alargado de sessões de dinamização dessa consulta, fizemos 5 sessões públicas de dinamização da consulta e, simultaneamente, ouvimos praticamente todas as associações ligadas ao setor, ouvimos os movimentos de cidadãos, ouvimos associações de moradores, ouvimos proprietários, inquilinos, avaliadores imobiliários, ouvimos municípios. Aliás, ainda esta semana temos mais 2 sessões marcadas de audição, uma direcionada para a comunidade cigana em particular e outra em que vamos ouvir os 10 municípios com mais carências habitacionais, e o processo de consulta pública formal fechou a 16 de dezembro. Tenho aqui alguns números que vos posso dar que justificam porque é que nós vamos ter de trabalhar até ao final de janeiro para pôr cá fora a devolução integral do que foi este processo. É que no âmbito do processo de consulta pública nós tivemos 469 participações, 34 pelo portal do Governo e 435 inscrições na sessão pública, que é um número por baixo porque apareceram sempre muito mais pessoas do que as que se inscreveram. E isto são um número de participações, não de contributos. Porque muito interessante, nós ao nível dos contributos equilibrou muito mais o que veio pelo portal do Governo do que foram as consultas, as sessões de divulgação mais públicas, dado que quem apresentou o contributo pelo portal do Governo normalmente apresentou um contributo bastante estruturado, que não é um contributo, ou seja, é um documento que depois se desmembra em vários contributos. E nós fizemos esse desmembramento, já estamos a trabalhar, a catalogar, a analisar toda a informação, mas que tivemos ao todo 564 contributos, 244 dos quais pelo portal do Governo e 320 no âmbito das sessões de dinamização públicas. A estas acresce as reuniões bilaterais, as reuniões com algum tema específico que fomos tendo, por exemplo, reuniões com várias associações de moradores, reuniões com a Comissão para o Arrendamento, tinha várias, era quase uma plataforma de outras associações, a reunião que ainda vamos ter com a comunidade cigana, tudo isto ainda irá engrossar.
E estamos no momento em que estamos, de facto, a analisar, ponderar estes contributos, de entre estes contributos a perceber quais são aqueles que têm cabimento ser absorvidos pelo documento de orientação estratégica e que irão ser vertidos na versão final desse documento, quais dos contributos têm toda a pertinência, mas que, dado o seu detalhe e especificidade, devem estar depois no instrumento específico a que eles dizem respeito e não num documento estratégico que abarca tudo de 30 páginas, não é? Que não pode ter um detalhe demasiado grande, e quais aquele que, por razões de princípio ou política, nós consideramos que não são de integrar, que também os há. Neste domínio, temos programado também para esta altura, nós gostaríamos de ter no final do mês, um primeiro draft, primeiro esqueleto, do que é o primeiro direito, ou seja, o novo programa que, juntamente com o tal porta de entrada, que foi feito para dar resposta só a situações de catástrofe, emergência, movimentos migratórios, coisas muito específicas deste domínio, o primeiro direito visa, de facto, ser o programa que, de forma estrutural, dá resposta às situações de grave carência habitacional. E eu, neste âmbito, gostava essencialmente de partilhar aqui convosco quais são as questões nas quais nós estamos a trabalhar, não é dar respostas. Ou seja, a parte do nosso interesse neste encontro é porque estamos com questões por trabalhar, não estamos no ponto em que só falta traduzir para jurídico. Há questões que nos interessa muito neste momento pensar, que não nos está a ser fácil ter a certeza absoluta se é aquela a melhor forma ou não, e certamente algumas não vamos acertar na versão 1.0 em tudo, não é? Mas há questões de facto que nos preocupam. Muitas delas têm a ver com aspectos que nós gostaríamos que fossem diferentes face às políticas, aos instrumentos de política de habitação anteriores, e aspectos que nós achávamos que deviam de facto, de uma vez por todas, serem trazidos, passar à letra no programa e não só ao enunciado de intenção. Por exemplo, a questão de mudar o objeto da casa para as pessoas. Ora, isto implica desde logo nos métodos de sinalização. Ou seja, se eu, por exemplo, no caso do PER, identificava núcleos de barracas e fazia um recenseamento de quem morava nesse núcleo de barracas, eu, se quiser recentrar isto das pessoas, não é nada disso que eu vou fazer, não é? O que eu vou tentar recensear, o que eu vou tentar perceber é quais são as famílias que estão, de facto, em situação de grave carência habitacional, estejam elas em barracas ou não. E se estiver alguém em barracas que não corresponde aos critérios de grave carência habitacional, se calhar ali eu não preciso dar apoio. Ora, isto começa logo, como devem pensar, por criar um problema. O que é grave carência habitacional? Como é que isto se pondera? Segundo problema que nós temos, modos de sinalização. É absolutamente claro que tudo o que a gente está a tentar implementar tem de ter por trás, e nós tudo faremos para que assim o tenha, uma forte cooperação horizontal e vertical. Desde o governo até aos municípios, até aos moradores. Posto isto, que modos de sinalização é que devem estar previstos? Onde é que devem ser estabelecidas as prioridades? A que nível? Ou as elegibilidades? E de que modo é que, neste próprio processo, porque achamos que seria importante, conseguimos envolver os vários atores em presença? Outra questão, a questão que a habitação sempre que foi pensada de forma setorial, muitas vezes completamente em paralelo com outras políticas que tudo têm a ver para a família. Ora, se nós estamos a recentrar na família, eu vou tentar pegar nesta questão de outra forma. Peço desculpa. Ao centrarmos na família, nas pessoas e não no objeto, quase todos os agregados familiares que têm um problema de habitação grave, uma carência grave, não é? Porque hoje em dia isto está muito disseminado até estratos
bastante altos da população, mas centramos-nos na questão de quem tem graves carências habitacionais, normalmente não está tudo bem nas outras dimensões da vida. É difícil encontrar alguém com boas qualificações, bom emprego, socialmente integrado, enraizado e que, no meio disto, tem uma grave carência habitacional. Quer dizer, normalmente não é bem este o cenário que nós temos em presença. Por alguma razão, os bairros que nós temos, ditos bairros sociais, quase todas as famílias lá continuam a ter acompanhamento de uma ou de outra forma, ou se não, deviam não ter, por parte de apoio social, emprego, outras políticas educacionais, saúde, por aí fora. Eu devo ou não, e como, integrar logo estas valências na sinalização. Ou seja, eu devo ou não adequar a minha resposta ao nível da política de habitação a um processo já pensado de reestruturação de um percurso pessoal e familiar com as outras políticas. Ou remeto a questão, pura e simplesmente, para dar seu apoio à habitação e depois disso eles têm de ser acompanhados. Outras questões que nós temos aqui... estou a acabar. 5 minutos? Outras situações que nós temos muito prementes, eu estou só a falar assim daquelas que para nós são as mais complexas, é como evitar respostas que tenham como resultado graves problemas de segregação socioterritorial. Por exemplo, como evitar que, mediante o recurso a um instrumento de apoio financeiro, a resposta final não seja uma construção em massa, de grande escala, urbanamente não integrada, em terreno provavelmente barato e periférico, com uma grande concentração de pessoas com graves carências, mas muitas vezes também já com indícios de fenómenos de exclusão que assim se possam repercutir e até agudizar. Como é que eu evito isso num documento estratégico que diz que a orientação deve ser exatamente a integração, que devemos passar para políticas que privilegiem a reabilitação e o arrendamento, por aí fora. Mas que diz simultaneamente que eu devo ter instrumentos de banda larga suficientemente flexíveis e abertos para dar resposta a todas as situações que são extraordinariamente diferentes e que estão que encontramos só no território nacional. Vou dando pistas, mas como digo, estamos a trabalhar nas respostas. Havia uma via, o instrumento não dá apoio à construção nova. Será isso que fará sentido? Não deixaremos por essa via de fora casos que possam necessitar que tal ocorra? Se eu abro a porta, como é que eu filtro? Será por via dos planos locais de habitação? Será pedindo que sejam feitos planos locais de habitação e avaliando o mérito de candidaturas nesse domínio? Isto leva-nos a outra coisa. Se eu vou por avaliação de mérito, eu vou por concurso. É por concurso? Temos várias outras questões que estamos a trabalhar e que estão em cima da mesa. Mas, de facto, neste momento, parece-me, dos contributos que recebemos para a nova geração de políticas de habitação, houve um grande, acho que posso dizer isto, já da análise preliminar que fizemos com bastante segurança, um grande consenso face a tudo o que era orientação estratégica e objetivos. Deram-nos força os contributos que recebemos face ao que nós propunhamos de sentido, de missão e de objetivos. Agora estamos no como, num certo sentido. E o como, não é? É no detalhe que está o diabo. Então, se não queremos repetir um conjunto de coisas, como o vamos fazer? E como é que compaginamos este nosso como com não irmos para estratégias top-down, não irmos para estratégias que inviabilizam soluções que no território, naquela situação concreta, nós achamos que se calhar era por ali. Como é que mantemos um objetivo de banda larga, de flexibilidade, de adequação real à situação concreta, ao território, às pessoas, a isso tudo, e, simultaneamente, orientamos no sentido de criar políticas de habitação mais
integradoras, mais inclusivas, em que a habitação seja, de facto, um instrumento para a integração plena de uma família na sociedade e um ponto base para o seu desenvolvimento pessoal e social, e não um teto, seja ele qual for. Era um pouco o que eu vos trazia aqui. Eu sei que são mais perguntas que respostas, esperamos daqui a um mês já poder dizer outra coisa. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. E agradecer ao ICS por mais este desafio. Tem vindo a ser, ao longo dos anos, muito produtivo e aliciante a relação com o ICS, nas várias matérias, não só na questão da habitação, mas a questão da participação e dos processos de desenvolvimento local que temos vindo a trabalhar com o ICS. Cumprimentar a Ana Pinho, o Jorge Malheiros, todas as pessoas que se juntaram hoje aqui para no fundo, debatermos, conversarmos sobre a matéria da habitação. Agradecer ao Simone e ao professor João Ferrão e ao Roberto Falanga também esta dinamização, e dizer-vos que em matéria de habitação, eu acho que a questão da habitação deve ser, porventura, das matérias e das questões mais difíceis de gerir, de pensar, de lidar, mas ao mesmo tempo das mais desafiantes áreas de trabalho, de luta, quer das autarquias, quer da administração central, quer das organizações locais, quer das organizações de moradores. E eu bem sei que estamos a falar de futuro, mas eu acho que nós não nos podemos esquecer como é que chegamos aqui. E porque só fazendo uma análise crítica de porque é que chegamos aqui, como é que chegamos aqui e o que é que fizemos, é que nós conseguimos não repetir erros do passado, mas aprender e reconhecer aquilo que no passado foi feito de positivo ou de negativo. E a verdade é que ter uma Secretaria de Estado ter uma Secretaria de Estado da Habitação, isto é a minha outra face, ter uma Secretaria de Estado da Habitação, ter acima de tudo pessoas na liderança deste processo e deste projeto que ouvem, que são proativas, quer na pessoa da Ana Pinho como Secretária de Estado, quer na equipa, quer no IRU, é toda uma mudança de atitude que a nós, autarquias, nos deixa bastante esperançosos numa mudança de atitude e de pensamento. Dizendo isto, eu não sei se Lisboa foi a cidade que, porventura, tenha sido menos afetada pela crise. Eu tenho muitas dúvidas que assim seja, olhando de forma generalizada. Nós podemos dizer, continua a haver em Lisboa bolsas, até pelo número de concentração de habitantes em Lisboa e pela sua diversidade, continuam a existir em Lisboa bolsas de profunda exclusão e, se olharmos para o segmento mais afetado durante os períodos da crise, quer a classe trabalhadora na sua amplitude, quer a população mais vulnerável, quer dizer, a concentração de pessoas com perda de rendimentos, com perda de acesso ou redução naquilo que são as prestações sociais, com desemprego. Se nós olharmos para a cidade de Lisboa, há uma concentração, até por maioria de razões, porque há uma maior concentração do número de habitantes e, portanto, dizer que foi menos afetada pela crise seria uma ampla discussão, mas da realidade que se nos depara no território, e as autarquias têm uma relação muito mais direta, naturalmente, e muito mais próxima, e as associações de setor muito mais, dir-lhe-iam que em Lisboa a crise sentiu-se e ainda se sente bastante. Dizendo isto, é óbvio que um documento como uma nova estratégia de políticas de habitação, que se quer alargado e pensado de forma nacional, os territórios são muito diferentes uns dos outros, os territórios são diferentes uns dos outros e os centros urbanos mais diferentes ainda são uns dos outros. E, portanto, eu acho que é um desafio extraordinário conseguir encontrar num documento que seja orientador o suficiente para que acolha aquilo que são as diversidades dos territórios, mas que ao mesmo tempo tenha uma orientação muito precisa sobre aquilo que queremos, como é que nós queremos implementar estes instrumentos. Passando agora para a questão de Lisboa, em particular pela responsabilidade que tenho na autarquia, eu diria que nós conseguimos responder a uma situação de uma precariedade absoluta
e de falta de condições de habitabilidade dos nossos concidadãos e concidadãs nos anos 80 e 90, temos reflexão crítica sobre aquilo que fizemos, e isto tem a ver com a questão da nova construção, com a concentração e não com a dispersão, mas a verdade é que a situação que se nos deparava na altura, e a quem estava na autarquia, e não só em Lisboa, mas Lisboa, Porto, Coimbra, etc., se deparou com uma situação de uma necessidade urgente de responder a questões básicas de habitabilidade e de salubridade, e que, ainda com a crítica que se possa fazer, eu acho que foi um esforço considerável que as cidades fizeram, e que eu me lembro foi o último grande instrumento de política nacional de habitação que tivemos, com todas as críticas que se pode fazer à questão da concentração, à questão das zonas onde foram construídas as habitações não estarem cozidas com o resto da estrutura da cidade, e, no fundo, com uma ação positiva, criarmos alguma perversidade naquilo que foi o resultado e que hoje em dia nos deparamos. No entanto, essas comunidades também se reinventaram, e essas comunidades continuam-se a reinventar hoje, e acho que é preciso ter um respeito muito grande pela forma como essas comunidades apropriaram desses territórios e como é que elas se foram transformando dentro das dificuldades como seus, e do ponto de vista da gestão para Lisboa, e em particular comigo e com a relação que tenho com esta tarefa destes territórios, tem sido essa abordagem, que é um respeito profundo por essas comunidades e pela maneira como essas comunidades sobrevivem dentro da sua exclusão. Dizendo isto, pensando naquilo que é o futuro, eu diria que os grandes desafios que nós temos é conseguir este equilíbrio entre as respostas que nós ainda temos que dar. Só para vocês terem uma noção, eu penso que grande parte, olhando para a plateia, grande parte das pessoas saberão estes dados, mas só para nos situarmos sobre a escala e a dimensão, Lisboa tem 517 mil habitantes, grosso modo, e em habitação municipal vivem mais de 75 mil pessoas na cidade. Mais de 75 mil pessoas em habitação municipal. E gerimos cerca de 26 mil casas, 26 mil fogos. E, portanto, isto é a escala do que estamos a falar, do ponto de vista da tarefa e da resposta, porque sejamos claros que de 75 mil pessoas, 75 concidadãos e concidadãs nossas a viverem em habitação municipal é uma resposta. Dir-me-ão, não é suficiente? Não. Queremos mais, mas é uma resposta. E, portanto, para além do desafio de continuarmos a ter que dar resposta a situações vulneráveis, quer de pessoas que já são nossas inquilinas e que se autonomizam na sua vida e que, por uma série de fatores de concentração, de exclusão, baixa escolaridade, precariedade nos salários ou desemprego, continuam, de facto, a ter, eu não vou chamar necessidade, factualmente, a questão da habitação pública a ser a resposta possível para resolver a sua situação habitacional. E, portanto, dentro deste universo, temos que acrescentar outras situações que nós olhamos e que entendemos que são situações de vulnerabilidade social e de exclusão social, e que tudo isto concorre para aquilo que é o gerir expectativas e o gerir meios que possam dar resposta a estas necessidades. Quando há bocadinho a Ana falava de como é que se identifica, como é que se classifica, se quisermos, a grave carência habitacional, eu lembro quando nós estivemos a responder ao inquérito do IRU, fizemos uma observação que foi, para além de nos respondermos àquilo que o IRU pretendia, do que é que remanescia, no fundo, daquilo que não tinha sido resolvido no período dos anos 80 e 90, nós fizemos uma análise crítica e fizemos um plus que dissemos, bem, mas hoje em dia há outras situações que nos acompanham de grave carência habitacional. Por exemplo, quando nós olhamos para núcleos históricos de habitação privada, cujas condições de habitabilidade, as condições de salubridade são muito precárias, isto são, para mim, graves carências de habitabilidade, independentemente da análise socioeconómica das pessoas e das famílias que lá vivem. Mas é uma situação de grave carência de habitação. Quando nós olhamos para os processos dos ex-SAL que ainda estão por resolver na cidade de Lisboa, em particular de nós conhecemos bem, do Portugal Novo, por exemplo, que não tem condições de habitabilidade, isto para mim é uma grave carência habitacional. Quando olhamos para as áreas urbanas de género ilegal, que na cidade de Lisboa estão em processo de regularização,
e que, decorrente desse processo, muito provavelmente haverá conjunto de população que poderá não conseguir ver resolvida a sua situação habitacional pelo processo de regularização. Isso é uma grave carência habitacional. Quando nós olhamos para a pressão que, em particular, o Centro Histórico de Lisboa e de outras cidades estão a sofrer com a questão da especulação imobiliária, da crescente procura e desequilíbrio nos usos, nomeadamente na questão do turismo e com a pressão de que aí decorre, e para nós é uma grave carência habitacional e, portanto, este cumulativo são os desafios que nós temos pela frente para responder. E, portanto, eu diria que o continuarmos a dar resposta às situações de vulnerabilidade social, de emergência, de precariedade das condições de habitação, a clara necessidade que nós temos de responder a um outro segmento que aqui há uns anos não procurava sequer nos programas públicos de habitação a sua solução habitacional, nomeadamente os segmentos de rendimento de classe média, que de facto, ou através de aquisição ou através do arrendamento privado, viam a sua situação resolvida. Claramente é outro desafio que nós temos, e isso eu diria que é transversal, não é um problema, não é uma questão só de Lisboa, é transversal a outros centros urbanos e já não só a outros centros urbanos. Não só Lisboa, Coimbra, nós fixamos muito em Lisboa, Coimbra, mas noutras cidades também o acontece. E, portanto, eu diria que para conseguirmos responder a estes desafios, e uma das questões é a regulação do mercado da habitação, de facto, para mim são os desafios que nós temos pela frente, e entendo que entre uma nova abordagem sobre a política de habitação a nível da administração central e uma responsabilização dos municípios naquilo que são os seus instrumentos diretos para intervir e naquilo que nós entendemos que devemos pugnar, que do ponto de vista da legislação se altere, acho que são de facto os grandes desafios que temos. E nesse aspecto eu diria que o combate, o combate à precarização dos contratos, nós não vamos conseguir vencer a batalha da questão do direito à habitação se não fizermos intervenção no existente. Nós temos duas formas de fazer intervenção, temos várias formas de fazer intervenção em regulação do mercado. Evidentemente que a oferta pública de habitação, seja ela de gestão direta ou indireta, é fundamental. A oferta pública de habitação, seja ela através da reabilitação, seja ela através da nova construção, eu diria, numa escala diferente daquilo que fizemos nos anos 80 e 90, e eu acho que isso é um dos segredos, que será porventura mais trabalhoso, mas é um dos segredos que nós temos, é um dos segredos do sucesso, mas entre a oferta pública de habitação, que não pode deixar de existir e tem que ser aumentada, e a intervenção no existente, se nós não fizermos intervenção no existente, nós não vamos ganhar essa batalha. Porque, muito sinceramente, pensem, façam o circuito comigo. Se por redução ao absurdo nós conseguíssemos reabilitar e ou construir na proporção direta daquilo que são as necessidades de habitação, quer nas camadas mais vulneráveis, quer na pressão turística que estamos a sofrer no centro histórico, o que é que acontece se nós não intervirmos naquilo a montante? Isto é, o que é que acontece às casas privadas, onde as pessoas vivem? A nossa orientação deve ser ou não, a par da oferta pública, encontrar formas de que as famílias não saiam das suas casas. Porque senão o que há é uma transferência da habitação privada para a habitação pública. E o que é que acontece aos edifícios que ficam, eu vou dizer, libertos, mas, e há uma coisa muito clara, quer independentemente da nossa orientação político-ideológica, etc., e das nossas lutas, que é, há uma coisa muito clara, é que os proprietários estão a utilizar a lei, estão a utilizar os mecanismos legais que lhes estão à disposição. E, portanto, se nós não pugnarmos por alteração da lei do arrendamento urbano, se não pugnarmos para que haja contratos de longa duração e no processo do período de transição haja transição destes contratos que ainda estão em vigor para que possamos garantir, independentemente da condição socioeconómica das famílias, estabilidade naquilo que é a sua permanência na habitação. Se não definirmos muito claramente o que é o alojamento local como forma de complemento à economia das famílias, se não distinguirmos isto muito bem daquilo que são unidades hoteleiras de pequena ou média dimensão, nós também não vamos conseguir vencer esta batalha. E depois, é posição minha e da Câmara Municipal de Lisboa que tem que haver uma política fiscal modelada, aplicada, que seja direcionada aos proprietários, para que os proprietários sejam incentivados a fazer arrendamento de longa duração, em valores acessíveis, em detrimento daquilo que é
até hoje aquilo que é entendido como o alojamento local. E, portanto, são os dois, eu diria que são os dois instrumentos. No caso dos municípios, para além, volto a dizer, da oferta pública de habitação que nós devemos aumentar. E já agora, facilitava bastante o trabalho aos municípios que pudéssemos definir território a território, porque eles são diferentes dentro da cidade, aquilo que nós entendemos como cotas para podermos viabilizar ou travar em diferentes zonas da cidade aquilo que são as unidades, e vou voltar a dizer, de alojamento local, que não sejam as unidades de alojamento local como complemento económico de equilíbrio financeiro das famílias e de sustento das famílias. E aí nós temos alguns instrumentos à disposição. Eu vou-vos dar 2 exemplos que nós, neste momento em Lisboa, utilizamos. Nós exercemos o direito de preferência na Vila Dias. A Vila Dias é uma unidade de habitação privada e nós exercemos o direito de preferência na aquisição da Vila Dias. Eu acho que o direito de preferência, isto vincula-me, sou eu que cá estou e, portanto, vincula-me a mim, o direito de preferência é um instrumento que nós devemos utilizar com cabeça, do ponto de vista da utilização do instrumento e não ad hoc, porque saberão, com certeza, que, ao contrário de outras cidades, quando é exercido o direito de preferência pela Câmara de Lisboa, é exercido o direito de preferência pelo valor sinalizado de venda. E, portanto, quer dizer, a Câmara não define qual é o valor pelo qual adquire. Ao contrário de Paris, por exemplo, que define o valor pelo qual adquire. A Câmara de Lisboa, e é isso que a regulamentação e a legislação prevê, é assim que o edifício é posto em venda, é pelo valor que é anunciado que a Câmara de Lisboa adquire. E, portanto, vejam, se não for bem pensada a medida, que perversidade é que isto pode ser, porque deve ser transparente esse processo, e, portanto, devemos dizer quais são as zonas de maior pressão e quais são os critérios para exercício do direito de preferência. Pensem no que é que, se não for bem pensada a medida, pode resultar do ponto de vista da perversão da medida, do ponto de vista do disparar dos valores. E já me calo, até porque teremos, de certeza, a discussão aberta a seguir. Foi público aquilo que, resultante de uma luta muito grande dos moradores e das moradoras da Rua dos Lagares, se fez em relação àquele edifício que foi o primeiro com uma concentração de oposição à renovação dos contratos decorrentes da Lei do Arrendamento Urbano em vigor, de tanta concentração de famílias ao mesmo tempo. E, portanto, eu acho que há formas de atuar, e eu diria que o direito de preferência é um deles, mas nada substitui aquilo que é a oferta pública de habitação, e volto a dizer, a atuação ao montante e a alteração da legislação. Obrigada, já me calei. Perfeitamente nos tempos. Obrigado. Jorge. Ok. Então, boa tarde a todos. Primeiro também quero felicitar o Fórum da Habitação e os organizadores, o Simone, que me convidou, o Marco, o João Ferrão. É um prazer e uma honra estar nesta mesa. A mesa era sobre o futuro. Aqueles que estão mais implicados na construção do futuro, ou aquelas, neste caso, já referiram como é que ele vai ser desenhado e, mantendo esta ideia de que a Academia deve ter um olhar crítico sobre as coisas, eu procurarei cenarizar um bocadinho, enfim, fazer um simulacro de cenarização do que eu acho que pode ser, ou do que me parece que pode ser o futuro, com elementos de sustentação, eles próprios duvidosos. Os que eu vou apresentar, mas veremos como é que as coisas vão passar. Em primeiro lugar, e pensando, quando estava a estruturar isto, depois ao longo do dia fui mudando, de resto, por aconselhamento de alguns dos organizadores, vai de manhã que ouves mais sobre o passado e depois ajuda-te a reconstruir o futuro. Nós já lemos muitas coisas, mas é sempre bom recordar e ver a visão crítica que houve sobre o passado, e portanto fui mexendo aqui nos papéis e reorganizando o que tinha previsto, de resto tinha uns papéis mais velhos, outros mais novos, sobre o que tinha visto para esta discussão.
Bom, olhando para a questão das políticas, ou da política da habitação, de que a habitação pode ser no futuro, houve 3 domínios que me pareceram que eram interessantes. Qualquer arrumação é possível, não é qualquer, mas há várias arrumações possíveis, esta é uma delas. A primeira é a questão dos mercados. Como é que se vão comportar, e depois já vamos ver sub-áreas, como é que os mercados se vão comportar e de que forma é que nós vamos privilegiar umas orientações ou outras. Seria, digamos, a componente mais de caráter económico, associando isto a disciplinas que tratam mais do assunto, de modo nenhum exclusivo. Em segundo lugar, uma componente territorial. Onde é que as políticas vão acontecer? Seria a componente mais ligada à geografia, ao urbanismo, à arquitetura. E a terceira, que é aquela do painel seguinte, e portanto vou falar pouco, é que grupos, que pessoas são os destinatários desta política. Digamos, todos os cidadãos, com certeza. Mas já se viu aqui pela discussão, quer a da manhã, quer esta, que as duas predecessoras tiveram, que há determinados grupos que, pelas suas características e pela sua vulnerabilidade, são um objeto mais explícito do discurso político. Não necessariamente das políticas, às vezes, porque como nós vimos aqui de manhã, há opiniões distintas sobre... Também houve várias fases de política de habitação em Portugal, algumas das pessoas que estão na sala trataram isso muito bem, e os que ganharam mais com essas políticas raramente são um só. Portanto, quando a gente diz são os proprietários, são os detentores de terrenos, são os grupos mais vulneráveis, são determinados setores da política, são as construtoras, há determinadas fases em que determinados grupos ganharam mais do que outros, raramente é só um, e quando pensamos sobretudo em termos de destinatários, há destinatários mais vulneráveis, mas as classes médias também beneficiaram largamente, como se viu aqui com o que se gastou em crédito com os juros bonificados, o crédito com juros bonificados à habitação, que mostram que a classe média jovem, beneficiou bastante desse mecanismo ao longo de mais de 20 anos. Deixando de lado esta componente, eu gostaria só de introduzir aqui um aspecto transversal também. Já foi dito várias vezes que a política de habitação tem de ser articulada com uma série de outras políticas. A história é longa, tem-se mudado o termo que está associado a essa outra componente. Ultimamente usa-se muito esta ideia do habitat, é inspirado nas conferências do habitat, e é bom lembrar que a política de habitação cruza explicitamente as dimensões económicas e sociais dos territórios, por isso ela tem a ver com estes 3 domínios de que eu acabo de falar, mas nós podemos aprofundar isto e pensar em 5 pilares que se relacionam com as políticas da habitação e, sobretudo, este quadro de habitação no contexto da habitat. E elas foram sendo progressivamente desenvolvidas à medida que nós falamos, ou que se foi falando de habitação, quer na academia, quer na componente técnica, quer na política. As mais óbvias são, obviamente, a componente social e a componente económica, por isso, aquela velha história da habitação ser o pilar frouxo do Estado Social. Se lembrarem dos inúmeros debates que houve sobre as dimensões do Estado Social no período de crise, a maior parte deles falavam 3 pilares: a educação, a saúde e a política social propriamente dita, não é? Os apoio aos idosos, etc. A habitação raramente aparecia. Houve alguns que incluíram a componente habitacional, mas a componente habitacional é um parente pobre. E é um parente pobre das políticas sociais, e não é só em Portugal. Eu não assisti ao início da manhã, vi que depois no debate se falou um pouco da Europa do Sul, talvez seja mais explícito na Europa do Sul, mas quem chamou pilar frouxo foi um sueco. O que quer dizer que alguém que veio de um dos países que mais intervenção tem ao nível das políticas de habitação e onde o Estado mais produziu, do ponto de vista da habitação, o Estado e depois um setor cooperativo particular. Pronto, mas os 5 domínios, estes 2 são o social e o económico, que se juntam depois uma componente política, claramente, que pode ser vista de 2 formas, que a habitação muitas vezes serve para responder a determinados tipos de pressão política, de determinadas áreas, mas, por outro lado, também serve os interesses da cidadania, isto é, do tal direito à habitação, que depois consubstancia um dos pilares daquilo que podemos chamar de direito à cidade, como foi dito pela Isabel Raposo esta manhã. Há depois a componente ambiental, que cada vez tem sido mais enfatizada. Portanto, nós não podemos falar de habitação sem esta componente ambiental, como as cidades amigas do ambiente, a eficiência energética, etc. E eu continuo a dizer isto, é mais discutível, e uma componente tecnológica. Se olharem para uma série de políticas hoje, a questão da tecnologia acaba por ser um dos aspectos fundamentais nos gastos, até nos gastos públicos, não é? E depois faz esta transposição da componente tecnológica para a componente urbana, usando uma série de jargões ligados às cidades, que são todas smart, sustainable, todos em inglês, smart, sustainable, etc. E que estão muito... Web Summit também, que é outra coisa em inglês, e portanto tudo ligado a esta visão, e uma grande aposta, por exemplo, da Câmara de Lisboa, numa outra coisa que são as startups, outro termo em inglês, que normalmente duram 3, 4 anos, também depois se calhar deixam de ser startups e passam a ser umas empresas mais consolidadas. Mas a maior parte morre, a verdade é essa.
E, portanto, a componente tecnológica é aqui o quinto pilar destas intervenções, porque tem a ver, por exemplo, com uma coisa fundamental, que é a mobilidade das pessoas. Portanto, nós não conseguimos distinguir, e já se falou aqui várias vezes, nas críticas ao PER, do gigantismo, mas também do isolamento de determinados espaços, e uma forma de diminuir esse isolamento é a integração no tecido urbano. Outra é melhorar o sistema de transportes. E o sistema de transportes tem claramente a ver com todos os progressos tecnológicos que se relacionam com eles. Antes de fazer a análise do futuro, esmiuçando as duas dimensões, esquecendo a dimensão grupos e população, esse futuro é falado a seguir, a dimensão mercados. Na dimensão mercados, o que é que nós podemos olhar sobre o que é que pode ser o futuro? A primeira coisa é o acesso à propriedade. Da forma mais simples é ver como é que é este jogo entre habitação própria e arrendamento. Qual das duas vai ter maior peso, sabendo nós, já foi aqui demonstrado, que desde a década de 70, mas sobretudo a década de 80 e 90, com toda a lógica de financiarização da habitação e a política seguida, foi claramente de estímulo à casa própria. E não foi só os juros bonificados, as isenções de IMI, o fechar os olhos aos negócios da CISA, etc. Portanto, as pessoas foram convencidas, não são parvas, foram convencidas a que a compra da habitação era a melhor solução. E, de facto, nesse período, claramente foi. Em segundo lugar, não ao nível da propriedade, mas ao nível da promoção. O jogo entre promoção privada e privada na componente formal, mas ainda no que resta daquilo que se podem chamar as dimensões mais informais, estão associadas às auge, e essa percentagem grande, também aqui referida de manhã, que ainda não foi regularizada. Mas depois a componente pública, e já foi referido aqui que é necessário nós aumentarmos, de resto está no documento, não é, na nova geração de políticas habitacionais, esta necessidade de se aumentar a oferta pública habitacional. Depois, o setor cooperativo, que é uma coisa que praticamente desapareceu, e eu tenho sempre dúvidas sobre se um novo setor cooperativo não podia ocupar um espaço maior na lógica da política habitacional. Portanto, pelo menos estes três pilares, que é o pilar da promoção, estes três componentes do pilar da promoção. O terceiro é o tipo de intervenção, construção nova versus reabilitação. Aí é claro, por exemplo, também na nova geração de políticas habitacionais, aí um dos pilares é o pilar da reabilitação, o terceiro, se bem me lembro. E depois a questão do financiamento. Até que ponto é que deve haver financiamento público, embora hoje apareça muito esta ideia de parcerias público-privadas e ver até que ponto se consegue fazer um jogo entre aquilo que tem sido o elemento fundamental de apoio ao acesso à habitação, que é o crédito bancário, e depois a política pública de habitação, associada a fundos próprios ou a bonificação de juros e afins. No domínio territorial, apenas duas coisas: o jogo entre centro e periferia. O que é que vai acontecer aos centros e às periferias? Já foi aqui dito que a política anterior claramente apontou para uma cidade expandida, com construção nova, com o alargamento dos subúrbios e, portanto, para uma certa lógica de fragmentação territorial. Eu aqui não ia muito por fragmentação social, é fragmentação territorial, porque muitas vezes os subúrbios não estão completamente cozidos. Olhem para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e há vários espaços intersticiais que não estão ligados. A outra componente de que eu falarei menos é urbano versus rural. Dizia alguém aqui há uns tempos que viver no campo é interessante e mais pessoas podem ir viver para o espaço rural. Viver do espaço rural já é um desafio muito maior. Bom, posto isto, e olhando para estas componentes, subdimensões dos mercados, subdimensões do território, nós podemos pensar o que é que vai ser o futuro. Alguém, conversando comigo há uns tempos, dizia que eu tinha uma atitude razoavelmente pessimista. E, portanto, mantendo essa ideia do razoavelmente pessimista, este futuro é curto, é o da próxima década. Depois disso, não é como o Keynes, que no futuro estamos todos mortos. Eu espero que a maioria desta população esteja viva depois de 2031, pensando no ano censitário, mas também não consigo ver a partir daí. E, portanto, e agora é um exercício especulativo. E esse exercício especulativo, pegando nestes pilares, por exemplo, parece-me que claramente vai haver um regresso à habitação própria. Houve uns momentos interessantes no momento da crise. A crise também tem as suas oportunidades, não é só o provérbio chinês e tal, tem as suas oportunidades. Houve uns momentos em que se transacionaram quase o mesmo número de casas para habitação própria e de casas para arrendamento. Se não houve um ano em que o arrendamento não foi ligeiramente superior. Mas a ideia que me parece para os próximos anos, que já se assiste neste momento, é uma recuperação da habitação própria, com financiamento na mesma, e eventualmente mais limitado e controlado. Eventualmente mais limitado e controlado, porque os efeitos da bolha imobiliária sobre as instituições financeiras foram muito pesados para que não se tenha aprendido a que é necessário limitar o financiamento, o que significa que a lógica das garantias bancárias é maior e uma das consequências disto é que uma parte da população terá menos acesso a esse tipo de financiamento. Isto, obviamente, continuará a ser assente na promoção privada, que pode ser a tal ajuda
digamos, a promoção privada, que em alguns casos pode ter ajuda à pessoa. Eu às vezes tenho medo de termos como ajuda à pessoa, assim como tenho medo de uma outra coisa. Muito já que se diz, não se fizeram as reformas estruturais. E quando se fala que é preciso mudar, ok, 5 minutos. Não se fizeram as reformas estruturais no governo. Diz-se muitas vezes, não fizemos as reformas estruturais. Normalmente, reformas estruturais significa sempre aprofundar as lógicas neoliberais. Isto é, transferir para o mercado aquilo que é público. Quando não se faz é porque se transferiu pouco. Costuma ser quase, quando diz isto, normalmente está a pensar nesta ideia. E eu tenho sempre dúvidas quando se diz, eu também acho que deve haver mais ajuda à pessoa. A questão da transferência da ajuda à pessoa é se nós ao transferirmos a lógica para a ajuda à pessoa, que eu percebi que é diferente, não significa que a ajuda à pessoa seja a ajuda aos proprietários, essencialmente, e aos construtores, fazendo com que as pessoas a curto prazo tenham uma ajuda, a longo prazo deixem de a ter. Portanto, tenho sempre este receito, que é permitir que a pessoa esteja no mercado enquanto pode estar. Depois o mercado acaba por se livrar da pessoa, relegá-la para as periferias do próprio mercado. Em relação ao financiamento da habitação, a fase agora é nova, não é? Nós temos um investimento estrangeiro direto. Antigamente ele era indireto, porque os bancos pediam dinheiro a bancos estrangeiros para financiar a habitação em Portugal. Portanto, também havia financiamento estrangeiro aqui envolvido. Ele continua agora, porque a própria política seguida nos últimos anos em Portugal tem sido de captar aquilo que um amigo meu às vezes chama os refugiados fiscais europeus, não é, com os benefícios fiscais há 10 anos, mas ao mesmo tempo com a lógica dos vistos gold e afins, captar financiamento estrangeiro de uma série de outros sítios. Sendo Portugal um país da União Europeia relativamente calmo, não tendo problemas de criminalidade e competindo com uma série de outros mercados do Sul, em termos climáticos e tal, que é à volta do Mediterrâneo, oferece bastante a que haja este investimento. Com taxas de juros tão baixas, não é? Aqui, também em alguns outros sítios, não todos, porque os mercados têm comportamentos diferentes, o mercado imobiliário torna-se um elemento fantástico para o investimento. E, portanto, nós temos uma componente muito forte de investimento estrangeiro e depois um novo destino, que é esta do alojamento turístico, que se tem falado ao longo de todo o dia. E eu creio que nos próximos tempos o risco que se corre é de manter esta lógica. Um forte investimento no imobiliário e, na mesma, um forte investimento em fins turísticos. Claro, se tivermos, batendo a madeira, um atentado a um problema grande, enfim, uma catástrofe, isto altera-se. Mas eu creio que não vai acontecer e, portanto, creio que nos próximos anos, e nesse sentido é bom porque há fluxos de capitais a Portugal, nós vamos ter investimento forte e com este destino de alojamento turístico e de alojamento temporário, com a nova circulação de pessoas que, enfim, profissionais dentro da Europa e fora da Europa, etc. Creio que vai continuar a valorização da reabilitação, que já está em curso. Acho que a proporção de reabilitados ainda vai aumentar, ainda há um espaço de aumento, quer pelas políticas, quer pelo interesse do ponto de vista económico que tem, mas creio que vai aparecer mais construção nova também. Até porque, já vamos ver as consequências rapidamente, uma das consequências é que se corre um risco de maior, não é de cidade dual, não é no sentido do Marcuse, é mais de cidade esquartejada, que é um avanço depois dos mesmos pensadores, que é uma cidade com mais divisões internas fortes. O que significa que o risco de relegar as classes médias mesmo, as classes médias baixas, cada vez mais para as periferias, faz com que seja preciso ter oferta habitacional aí. Há alguns vagos, mas vão ser precisos novos também, quer para renovar o parque habitacional, quer porque se calhar não chegam. E, portanto, eu creio que vai crescer, não em termos relativos, em termos absolutos, a oferta de nova habitação. Em relação ao financiamento público, é essencial, obviamente é essencial. Agora, a forma como ele é feito, tenho uma grande curiosidade em relação ao primeiro direito, como é que se vai concretizar o primeiro direito, não só em termos dos tais elementos detalhados da política, mas depois de como é que se financia, até porque tenho sempre dúvidas, até à saída dos orçamentos de Estado, se aquilo que aparece definido na política depois se concretiza de facto. Com as restrições, não concretiza, pronto. Tiram vocês que sabem até mais. A minha dúvida é, com as atuais restrições decorrentes do Pacto Orçamental e outras que nós temos, eu creio que há políticas muito interessantes, mas depois a sua concretização não acontece por ou a ausência de dinheiro ou a sua canalização para outras áreas. Consequências disto tudo e acabo, último minuto. A primeira, há aspectos positivos, o tal cenário de pessimismo razoável. Há uma recuperação física das cidades ou de parte destas, incluindo, eu acho que vai haver uma reabilitação progressiva dos bairros sociais, de resto já se nota em vários. Eu acho que isto vai acontecer de facto, não é? Há novos usos que permitem alguma dinamização económica dos centros das cidades, os ligados ao turismo. O processo de utilização turística da cidade não é só mau, tem aspectos muito positivos, mesmo para a população local.
tem aspectos negativos, já foram aqui discutidos, mas tem aspectos positivos. Depois, há um rápido aumento dos preços do imobiliário, ele já é constatado, subidas de 20%, 30%, com fortes desequilíbrios territoriais. Ele aumenta muito mais nos centros de Lisboa e do Porto do que em algumas áreas do interior ou da periferia. E isto depois permite uma lógica especulativa forte, que se associa ao aumento das desigualdades no acesso à habitação. Portanto, eu creio que nós vamos ter uma cidade mais desigual, com consequências do tal desquartejamento, não é apenas uma simples divisão, que está associada à expulsão das populações. Não é por acaso que nesta fase, digamos, do capitalismo, a Saskia Sassen fala do expulsions, o Matthew Desmond dos evicted, e portanto nós passamos a ter agora um outro grupo que é os novos refugiados urbanos, que são aqueles que já não podem ter, dizia-me no outro dia um amigo de classe média que trabalha num banco, não sei se os meus filhos, vivem em telheiras, não sei se os meus filhos podem continuar a viver em telheiras, porque isto se calhar não vão ter capacidade, com o mercado de trabalho tão precário e financeirizado, que é a parte mais interessante, até o mercado de trabalho se financeiriza, com o mercado de trabalho tão precário e o preço das casas a subir tanto, se calhar têm de viver num outro sítio. E portanto eu acho que há riscos grandes de estas expulsões contribuírem para um aumento claro da segregação social e socioétnica, que não é sempre negativa. Isso é uma outra discussão. A segregação não é... Às vezes a existência de bairros com alguma homogeneidade social tem vantagens. Não é sempre negativa, e eu não estou a dizer que aqui o PRER e o gigantismo do PRER foi bom. Eu acho que não foi, mas nem sempre é negativo. Por outro lado, acho que vão manter no centro da cidade, vai haver um grande repovoamento do centro, tenho dúvidas. Vai haver um moderado, abaixo, repovoamento do centro, de Lisboa e do Porto, porque se vão manter muitos vagos, acho eu. Porque uma parte do investimento é um investimento cujo objetivo é só multiplicar as mais-valias. E, portanto, pode-se esperar durante uns anos, até no momento certo, ele ser reintroduzido no mercado. De resto, são N exemplos de como não fazer nada a um terreno ou uma habitação pode ser uma ótima forma de ganhar dinheiro. É só deixar o tempo correr e conseguir transacioná-lo no centro certo. Os exemplos são vários. A última coisa é, se isto se pode evitar, não sei, tenho dúvidas, porque acho que nós estamos perante mercados fortes, muito internacionalizados, em relação a Estados bastante mais fracos. E, portanto, a assimetria de forças em jogo é complicada. E, depois, o nosso próprio espírito, que é, apesar de tudo, razoavelmente mercantil e rentista. Falou-se aqui da questão da propriedade de manhã, é verdade. Nós também gostamos de ser proprietários. Acho que gostamos, de facto. Não é, é uma questão ideológica, é uma questão política, mas também é uma questão de segurança. Porque é a velha história do transmitir o património aos filhos. Não é? Não é preciso ser muito weberiano para começar a falar destas coisas. Talvez seja mais explícito nas sociedades católicas do Sul, mas também existe nas outras, onde a propriedade também faz parte de uma certa mentalidade. E depois, não há uma alteração das lógicas de financiarização. Acho que as políticas financeiras, a centralidade das lógicas financeiras se mantém. O que é que se pode fazer? Bom, por um lado, pode-se mitigar isto, é assegurar que há uma multiscalaridade. Eu pareceu-me de manhã que, em alguns casos, havia muito o chutar para as autarquias, como se as autarquias pudessem ser o polo da política habitacional. Eu acho que as autarquias podem ter podem ser um polo fundamental, mas como alguém disse também, o travejamento e as diretivas vêm da Administração Central. Foi assim no passado, é assim agora. Se não houver da Administração Central indicações ou legislação que força as autarquias, eu também não sei como é que pode ser. Há bocado houve uma série de dúvidas espertas, se é por concurso, se é obrigando, não sei. Mas acho que tem de ser feito. Isto é, não pode ser tudo só planos locais de habitação, deixados livremente ao sabor das autarquias, considerando as suas diferenças. Lisboa não é igual a Barrancos. E, portanto, em termos de política habitacional, Lisboa e Barrancos, pode haver um travejamento, mas as coisas são depois muito diferentes. E depois há aqui um nível intermédio. Eu acho que o nível metropolitano é demasiado frouxo no processo de discussão de coisas que são intermunicipais, como acontece com a habitação. Pode ser, os transportes é mais evidente, pois é, mas a habitação também é relevante. Se estivéssemos no município da Amadora, ainda mais relevante era, porque como o espaço é pequeno, transborda mais facilmente. Portanto, há aqui a segunda componente é a componente de negociação, com todos os atores, já se viu aqui, embora eu tenha sempre dúvidas, não só à governância, mas também à governação. De resto, uma das pessoas que está aqui na sala ensinou-me em tempos, não digo quem é, ensinou-me em tempos que às vezes articularem-se vários corpos do mesmo governo, no sentido da política, de que a nossa Secretária de Estado falava, é muito difícil. Agora, quanto mais não seja fazer isto depois com autarquias, que têm interesses divergentes, não pensam todas da mesma maneira, com promotores, proprietários, populações a reclamar o direito à habitação, etc. Mas eu acho que deve haver um esforço enorme de negociação. E acho que isso começou bem com este processo. Acho que é muito bem-vinda a existência de uma Secretaria de Estado de Habitação. Acho que o processo participado tem sido promovido. É muito positivo também. Depois,
eventualmente, eu não sei se é possível, mas talvez sendo um pouco mais corajoso em alguma coisa, valia a pena. Por exemplo, tenho 3 ideias que já também reproduzem o que já vem ser dito desde manhã. Já me cedi, não é? As 3, a primeira ideia é ser um bocadinho mais ousado na percentagem de habitação a custos controlados. Acho que se podia tentar isto. Em segundo, ter medidas mais corajosas de pressão sobre os vagos a sua reintrodução no mercado, sobretudo por parte das autarquias, que acho que se retraem mesmo tendo instrumentos que o permitem fazer. Acho que estas 2 coisas são importantes. E depois a regulação da habitação turística. Eu acho que é urgente fazer isso. Há muitas dúvidas ao nível do próprio arco de governação atual, mas acho que deviam superar as dúvidas e regular mesmo a nível geral e depois, no caso das autarquias. E pronto, assim me calo. Havia mais, mas eu calmo aqui. Obrigado, desculpa lá. Acho que temos bastante temas para pôr ao debate. Das mãos. Já. 1, 2. Fica tempos contingentados. Ok. Desculpa. Eu vou tentar, Simone. mas não prometo. Então, Obrigada pelas apresentações. Eu tenho algumas perguntas e comentários à intervenção da Ana Pinho, que eu saúdo desde já, e que saúdo também por ser Secretária de Estado, pela capacidade de auscultação e diálogo que tem vindo a demonstrar e pela determinação e a vontade de fazer coisas que eu genuinamente acredito. No entanto, tenho dúvidas, porque acho que há muitas dimensões que neste momento interferem muito com aquilo que é a habitação, que não estão dentro da sua pasta. E é isso que me preocupa sobretudo, apesar de eu também falar um bocadinho agora no programa O Primeiro Direito, que também é importante. E aquilo que, num país cuja habitação foi tão mercadorizada e que cujo mercado tem um papel fundamental na sociedade para a provisão de habitação, acho que é muito importante para uma nova geração de políticas de habitação. Eu gostava de estar a dizer isto agora, era o António Costa, porque ele anunciou essa geração também, é que não, por mais que se procure fazer muito, vai ser muito limitado se não houver uma regulação do mercado. E o que é que entendemos por regulação do mercado? Ou seja, para mim, dizer que vamos dar transparência aos preços ou a isenções fiscais aos proprietários, eu acho que isso é muito curto em termos de regulação do mercado. Acho que precisamos de medidas mais fortes, precisamos de uma regulação que passe por contrapartidas àquilo que são os processos de apoio à regeneração e à reabilitação urbana. É preciso alterar a lei do arrendamento urbano, mas é muito importante, e ninguém está a falar nisto, ninguém, é preciso alterar os regimes do visto gold e dos residentes não habituais. Porque mais até, penso eu, neste momento, do que o alojamento local, que tem sido tão falado, estes 2 regimes é que têm estado a rebentar completamente o acesso à habitação ao nível do mercado. Completamente. Nós temos todo um mercado, nas zonas mais pressionadas, que está todo ele a virar-se para o investimento estrangeiro, que não é necessariamente turístico, é investimento financeiro, deposit box, etc. Usar o imobiliário como um instrumento de ativo financeiro, não é? Associado a um regime de praticamente quase uma espécie de offshore imobiliário que incentiva, sobretudo, os processos de especulação. Eu sei que os promotores e a finança não podem ouvir falar nisto e saltam logo na cadeira, mas isto é fundamental para haver uma política de habitação eficaz que consiga responder às necessidades. Depois, relativamente ao primeiro direito, só para responder algumas, muito rápido, algumas das questões que colocou que eu acho que são interessantes. Uma delas é, relativamente à grave carência habitacional, além daquilo que é a habitação precária, eu chamo muito a atenção para as pessoas que estão no arrendamento privado com taxas de esforço brutais. Eu penso numa outra conversa que já tivemos que disse que não pretendia levar em consideração essa questão da taxa de esforço no arrendamento.
se calhar eu percebi, porque disse que pode haver casas alugadas por 1 milhão e não sei o quê. Ou seja, que a taxa de esforço relativa entre arrendamento e rendimentos é uma coisa relativa e de difícil mensurabilidade, mas eu acho que aqui, nessas taxas de esforço, há problemas muito grandes. Depois, sinalização, muito importante. Eu acho que a sinalização não pode ficar apenas na mão das autarquias. Não pode só. Acho que as autarquias são muito importantes, mas, infelizmente, a nossa prática concreta diz-nos que as autarquias, algumas, não são todas, algumas, infelizmente, discriminam muito a população negra, pobre, cigana. E isto faz com que ficamos numa situação em que é muito complicado, e por isso tem que haver outras forças que possam sinalizar além das autarquias, e que não seja condição que a autarquia esteja de acordo, porque a autarquia não quer esta população nos seus concelhos, mesmo que esta população tenha lá nascido e já lá viva há muitos anos. Depois, sobre a segregação, só a questão das cotas, ou seja, sim, que é porque é que não se considera também, uma vez que a construção nova voltou a disparar e há reabilitação por todos os lados, que finalmente haja as tais cotas de habitação a custos controlados em cada novo empreendimento, no sentido de evitar os tais problemas da segregação que falou. Pronto, eu também tinha umas coisinhas para a Paula Marques, mas fica para a próxima. Muito obrigada. Eu sou Ana Benavente. A minha área não é esta, do ponto de vista académico. Gostei muito do que ouvi aqui. Considero que as políticas, todas elas, em todos os domínios, têm que ter uma perspectiva de longo prazo, médio e longo prazo, mas também uma perspectiva de curto prazo de regulação imediata. E é isso que a mim muito me preocupa. Eu estou aqui como uma cidadã integrada, altamente qualificada, da classe média, não sei se baixa em termos europeus, certamente, mas em termos nacionais, não, desalojada, em situação de despejo. E de um despejo destes que referiram, ou seja, investimento, comprando um prédio e querendo se desfazer das pessoas que lá vivem. Em todos os contactos que tenho tido, desde que este problema me tocou, apercebi-me de que há um novo paradigma, se assim se pode dizer, que não tem a ver com os grupos de exclusão, com os pouco escolarizados, que procuram os bairros sociais como única solução que lhes resta para não ficarem na rua, não é? Mas que são pessoas como eu e como outras, que vivem como um drama pessoal, que já pagam metade do que recebem para ter direito a 1/4 do espaço em que viviam, numa situação absolutamente insustentável, com tragédias pessoais terríveis. E eu vim aqui como caso de figura. Eu sou o exemplo, eu sou o laboratorial. Eu não tenho casa e, como cidadã, quero dar a voz por aqueles que não têm voz. Há aqui um novo fenómeno, que foi, aliás, referido por vós, que são as pessoas que, estando alojadas e a pagar altas rendas, estavam convencidas, tendo até passado os 70, eu fui investigadora nesta casa, mas já não sou, achavam, não é, podiam prender os móveis à parede e que a estante ao tamanho e aquelas coisas. E que, de repente, são confrontadas com a oposição ao contrato, à renovação do contrato, e com contratos por 1 ano, por 2, em situações absolutamente insustentáveis. E, portanto, eu acho que ouvi aqui propostas muito interessantes, mas que há uma dimensão a que, naturalmente, os políticos são sempre menos sensíveis, mas são os cidadãos que têm que fazer ouvir a sua voz, que é o elemento urgência, regulação. O desaparecimento das salvaguardas. Eu sou um caso terrível, talvez dos anos de exílio, não tenho espírito proprietário, não tenho casa, não comprei casa. Portanto, vivi sempre em arrendamento. E agora vejo nesta situação, mas é impossível de reverter, não é? E como tal, eu considero que, também li o documento das políticas
as novas políticas do futuro, etc., acho que estamos com um novo paradigma e que é preciso olhar para ele, para não acontecer como aconteceu, talvez aqui não se passe do mesmo modo, em Espanha, que foi preciso ir muito, muito longe no desespero para que se encontrasse uma resposta. E pergunto-me, das leis da direita, parece-me que a lei das rendas é mesmo a única que, apesar de ter um ou outro retoque, está tal e qual, na sua plena liberalização e barbárie em que vivemos. Muito obrigada. Bem, muito boa tarde, vou tentar ser rapidíssimo. Recentrar as políticas de habitação nas pessoas. Passar das casas para as pessoas. Dois receios. Primeiro, a questão, os indocumentados, ou seja, consideramos ou não que é o direito à habitação é um direito humano e que, portanto, não vamos considerar se são documentados, se são indocumentados, ou que é outro tema fora do problemática da habitação. Segunda questão é o sentido de comunidade ou comunidades, ou seja, perceber até que ponto é que estamos a falar estando o titular na pessoa, até que ponto é que não devemos utilizar a questão da comunidade. Está a fazer aqui um... ok. Importantíssimo neste processo é a organização dos moradores. Isto só se consegue fazer com a organização de moradores, só se consegue fazer com o novo movimento de cooperativismo também. Quer dizer, isto não é inventar a roda. O SAL, as entidades só se podiam candidatar e começar o processo SAL se tivessem as suas próprias associações de moradores, portanto, se houvesse desde logo uma iniciativa de associativismo. Importantíssimo, que a Ana referiu, importantíssimo começar a considerar a habitação pública um processo para além da entrega de chaves, e encontrar metodologias para isso e desenhar metodologias para isso, porque nós chegamos a um momento em que parece que é só isso e ponto final, e depois espanta-se com os seus resultados. Eu diria só mais duas ou três coisas, que é construção nova, reabilitação. Também só tive, eu comecei há 1 minuto e meio, portanto, construção nova, reabilitação. Eu acho que uma dicotomia que nós não devemos colocar, porque deve ser abordado exatamente pelas equipas técnicas, exatamente que devem estar no terreno, e exatamente pela questão das comunidades ou não comunidades. Um direito humano não pode ir a concurso, portanto, vamos retirar talvez esta ideia do concurso, porque há uma resposta que tem de ser dada. A questão da grave carência habitacional deixa um exemplo que me parece muito importante, e que é um exemplo sui generis, que é o bairro do Picoto, em Braga, que tem tudo isto para que nós, porque a habitação pública de iniciativa municipal, 98, é um bairro muito desesperante como bairro de análise, mas é um bairro que é importante para estar em cima da mesa e estar nos temas de discussão, fechando o problema da propriedade. Eu acho que grande parte das questões que nós tratamos aqui tem a ver com a questão do problema da propriedade e a questão de que o medo mude de lado. Ou seja, que as pessoas, quando estão a viver em casas que de um momento para o outro são compradas por entidades que têm o nome de imobiliárias, deixem de ter medo de receber a tal carta. E esse medo tem de mudar de lado. E esse medo só muda de lado quando as leis das rendas for derrubada, no fundo. Porque isso é um sinal político que tem de ser dado o mais urgentemente possível. Depois tem a questão do direito de preferência, já nem vou falar, e termino só uma questão que me parece fundamental em termos de legislação acrescentar a todo este processo, e que é uma lei que se faz e que tem de ser feita. Nós temos uma lei de expropriação geral, que é uma lei muito má para o Estado, muito prejudicial para o Estado, mas tem de haver uma legislação específica de expropriação para questões de habitação própria permanente. Portanto, e isso é um instrumento fundamental para os municípios poderem atuar nas áreas que considerem importantes atuar. Pronto, eu já tenho a segunda ronda de perguntas assegurada, então peço desculpa, mas não vou poder apanhar mais, porque já estamos... Então peço à mesa que se consegue ser rápida a responder a tantas coisas. Começando por Paula. Sim, posso começar. Bem, muito rapidamente, eu vou começar
da intervenção do Tiago Mota Saraiva para as outras e dizer que concordo em grande parte com aquilo que o Tiago aqui nos trouxe. E eu, em relação ao movimento cooperativo, eu vou-me centrar a minha intervenção sobre o movimento cooperativo e sobre a expropriação, que há bocadinho não consegui. Tu deste o exemplo do SAL, que é um exemplo extraordinário do processo de organização das comunidades e de organização dos moradores e num determinado período histórico do país, mas é fundamental que de facto se fale num novo movimento cooperativo. Nós podemos estar aqui uma tarde inteira a discutir o que é que aconteceu ao movimento cooperativo dos anos 80 e dos anos 90, que naquela... Eu faço sempre a questão do enquadramento histórico ao longo do tempo, porque a realidade muda e há necessidades permanentes, mas as realidades dos países mudam. E a verdade e os efeitos perversos de medidas que nós entendemos como bondade da medida à partida, de facto, há perversidades na ação. Mas ainda assim eu acho que devemos ter. Eu prefiro termos tido o PER e o PIMP e o PER, e termos o movimento cooperativo dos anos 80 e 90 do que não termos tido. E se calhar estávamos aqui numa outra discussão. Mas, em relação ao movimento cooperativo, de facto nós precisamos de um novo movimento cooperativo, porque se bem se recordam, o movimento cooperativo teve como base, e o SAL também, era a questão da propriedade. E portanto, as duas, temos uma abordagem sincera sobre a questão do direito à propriedade, não é? E não demagógica, ou não temos. E portanto, se propriedade comum, de acordo, propriedade comum, mas vamos ver qual é o impacto e qual é o valor, façamos a análise, qual é o valor a que é transacionado, não no processo SAL, portanto, vou fazer a separação do movimento cooperativo, do processo SAL, do cooperativo dos anos 80 e 90. São processos de origem diferente e de evolução diferente. Mas sobre o processo, aquilo que nós chamamos de movimento cooperativo, raramente metemos o SAL nele, vamos ver qual é o valor a que são transacionados hoje esses fogos do movimento cooperativo que tinham um destino e tinham um objetivo. Vamos ver a que valores é que são transacionados e a que valor é que são arrendados. Não é? Basta ir ver qual é o valor e, portanto, se uma medida de bondade num determinado momento, o que é que resultou. E, portanto, e com todas as questões associadas sobre a resolução do processo cooperativo e a situação de insolvência que as cooperativas dos anos 80 e 90 hoje ainda se enfrentam. Portanto, eu diria sim, um novo movimento cooperativo com vista ao arrendamento, se quiseres, ou com uma ideia de propriedade muito mais parecida com o SAL do bem comum, da propriedade comum, e não com o enquadramento que era o movimento cooperativo dos anos 80 e 90. Em relação à expropriação, é outro instrumento que nós deveríamos ter para podermos intervir no mercado. Agora, é preciso alterá-la, porque ela é leonina para os proprietários, aliás, como a questão do direito de preferência, que são dois instrumentos que eu defendo, mas que, de facto, se não forem acautelados, podem, na minha opinião, ter efeitos perversos. Eu não vou ter tempo para comentar as observações do Jorge, mas concordo, eu diria 70% com o Jorge. Há algumas questões que se calhar são um bocadinho mais esperançosas que ele, mas a evolução logo nos demonstrará com a realidade como é que ela vai evoluir. Sobre as questões que a Ana pôs, pois, para mim, a Ana Benavente, para mim é muito evidente. Aquilo que eu dizia e continuo a afirmar. Este grande desafio é de como é que nós, ao mesmo tempo, conseguimos dar resposta às várias realidades que se nos deparam. Nós falamos em duas, mas há mais. Nós podemos pôr mais camadas aqui. E há uma coisa que eu concordo com a Rita Silva, que é, quando nós falamos de carências habitacionais, eu elenquei aqui uma série delas que, no entender da Câmara de Lisboa, devem ser acrescentadas àquilo que tradicionalmente se identificava como aquilo que subjugou do PER e que não foi acautelado, mas a questão da taxa de esforço na habitação privada, 40%, 50%, às vezes em algumas circunstâncias 60%. E, portanto, de facto, para mim é uma carência habitacional. E, portanto, sim, das intervenções varria mais ou menos no tempo possível. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa a toda a gente, porque embora deva ser a pessoa mais protocolar, como me acontece com frequência, for o protocolo todo e não fiz nenhum dos agradecimentos e saudações da praça iniciais, peço que considerem todos feitos em prol de maior tempo de debate. Mas a verdade não foi essa, esqueci-me.
Em segundo lugar, obviamente que não vamos ter tempo de responder. Para começar, eu ficava com a Paula a seguir ao que ela falou, a debater mais um pedaço, depois a seguir com o Jorge e com todos os que falamos. Não temos tempo para isso, como é óbvio, e cada um de nós vai, interesseiramente, orientar a sua mini-resposta para onde lhe interessa, sem prejuízo de uma coisa. Nós estamos mesmo a ouvir. Ou seja, questões como uma observação que o Tiago fez que eu não entendi, não percebi aquela parte dos concursos, por favor, faz-me chegar como deve ser para eu entender, e dúvidas e questões que se coloquem, nós estamos em articulação e façam-nos sempre chegar. Nós estamos mesmo a ouvir, só que estamos com um tempo terrível. Por isso nós temos tempo para ouvir sobre o primeiro direito, provavelmente nos próximos 8 dias, e a partir daí vamos depois debater já sobre uma primeira proposta. Neste sentido, estando nós com tempos horríveis, não são tão... peço-vos que não me ponham ainda uma guilhotina maior na cabeça, ou seja, não esperem que eu desde há 15 minutos atrás ou meia hora atrás para agora vos traga muitas respostas. Não vou fazer, estamos a ponderar. Temos pouco tempo. Do ponto de vista técnico, temos um tempo ridículo, irrisório, cómico, se quiserem, mas é o que temos. E a gente vai fazer o melhor que o tempo que tem, mas precisamos deste pouquíssimo tempo precioso que temos para pensar, ponderar, avaliar. Por isso, mais do que responder à maior parte das questões que foram aqui colocadas, eu registrei-as. E vou assumi-lo com toda... Eu, neste momento, estou a ouvir, a ponderar, a registrar e a articular para ver o que é que nós, no pouco tempo disponível que temos, melhor podemos fazer de adequação da resposta. Acho que, em meio ano, ter um novo programa em pé já não é pouco, para além de um novo documento, sendo que nós, o primeiro instrumento de porta de entrada já está no terreno. Por isso é esse o nosso compromisso neste momento. Mas não queria deixar de dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, quando nós falamos centrar na pessoa, é no acesso à habitação. Não quer dizer passar, não quer dizer necessariamente passar do subsídio à pedra ao subsídio à pessoa. Estamos a falar de coisas diferentes. Ou seja, quando eu centro o objetivo, o objeto da política em garantir o acesso à habitação, eu posso na mesma considerar que para alcançar uma garantia plena do acesso à habitação, eu preciso de financiar a pedra e, noutros casos, preciso financiar a pessoa. Quando eu falei em recentrar o objeto no acesso, na pessoa, é recentrar. O que nós precisamos não é de eliminar barracas. Se não tiver ninguém nas barracas, peço desculpa, um bocadinho despreocupada face à situação delas lá estarem. A mim preocupa-me ver pessoas que estão a viver de forma indigna. É isto que eu estou a falar. Isso quer dizer que nós tiramos a ideia de ter um programa assente no recenseamento de quem vive em barracas para ter um programa que pretende dar resposta a quem está, de facto, de tal forma fora da capacidade de acesso ao mercado de habitação que não consegue lá aceder nem por via dos outros instrumentos que nós temos pensados e nos quais eu me centrei muito pouco por falta de tempo e porque tinha a sensação que aqui neste fórum mais interessaria falar de primeiro direito, mas temos um conjunto de instrumentos pensados para, digamos, dar resposta a situações mais próximas da sua. Ou seja, dar resposta, porque não precisam da mesma gama. Nós temos neste momento carências habitacionais tão diversas e públicos-alvo tão diversos e diferenças territoriais tão grandes. Eu trabalhei com municípios nos quais, se houvesse maior desenvolvimento do alojamento local, se calhar fixavam mais pessoas. Em contrapartida, há outros territórios municipais em que todos sabemos que é uma competição tão forte face à habitação que põe em risco a própria habitação. São assimetrias. Neste momento nós temos públicos com carências tão diversas, com capacidades de resposta intrínseca tão diferentes, que para uns eu se calhar preciso continuar com uma resposta muito hard, uma resposta que de forma integrada, pensada por aí fora, mas que lhes dê uma resposta no âmbito de dar teto. E, noutros casos, se calhar, o que eu preciso são de instrumentos que permitam que esse agregado familiar, que até também os próprios, com alguma ajuda, que pode ser de diferentes formas, também tenha acesso a uma habitação. Sim, mas o grau e a intensidade da ajuda não precisa de ser o mesmo, porque se for o mesmo, como os recursos são os mesmos.
vamos estar a dar menos gente. Então nós temos proposto, eu não vou elencar aqui, uma graduação de medidas, eu centrei-me mais na minha apresentação nas que estavam mais orientadas para o primeiro direito, sem prejuízo de ser um dos desafios grandes aquele que apresentou, um dos desafios grandes que nós temos considerado. Depois, queria também referir a questão das carências. A taxa de esforço para nós é tão importante que é a maneira como nós defendemos a meta para este fim. Se repararem no documento que apresentamos, uma das metas que temos é exatamente baixar a taxa de esforço das famílias que está na área, que está em situação de arrendamento, de 35% para 27%, que é a média europeia. Isto porque é que só temos esta meta no arrendamento? Porque na situação de casa ocupada pelo proprietário, a taxa de esforço já está abaixo da média europeia. Uma outra questão que eu queria aqui falar estou a acabar, não é? Regulação de mercado. Nós acreditamos de facto que é necessário, temos um conjunto alargado de instrumentos para este fim. Há uma aposta muito forte na oferta pública, seja através do primeiro direito, seja através do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Eu volto a frisar uma coisa que pouca gente tem frisado. Nós aprovamos um decreto-lei que obriga toda a administração central a sinalizar os imóveis que têm devolutos ou disponíveis à Fundistam para integrar este fundo para colocação no mercado para arrendamento a custos acessíveis até 31 de março. Só isto mostra a enorme força e compromisso deste Governo com este objetivo. Para além disso, a informação, podem dizer que não é suficiente, mas para mim haver informação clara e rigorosa sobre os preços de mercado é a base de tudo. É a partir daí, nós temos de saber quais são os preços. Neste momento já estão disponíveis os preços de venda, os preços para arrendamento daqui a 2 meses e meio. No final do primeiro trimestre estão disponíveis para toda a gente saber a quanto está, de facto, o contrato de arrendamento por metro quadrado nos vários territórios. Zonas como Lisboa, que tem muitos contratos, está abaixo, está ao nível da freguesia. Isto, para mim, não sendo suficiente, é fundamental para nós começarmos sequer a falar sobre o assunto. Depois, para além destas questões, nós estamos, de facto, a trabalhar numa diferenciação muito positiva para não só arrendamento habitacional de longa duração, como para os contratos de longa duração. Não vou aqui dizer que o faremos independentemente do valor da renda. Não estamos a trabalhar nessa matéria, mas custa-me, estou já a dizer a não me comprometer que os incentivos a considerar não tenham em conta o nível de renda de que estamos a falar. Ou seja, se estivermos a falar de rendas altíssimas, provavelmente eu não preciso de incentivos do Estado aqui para nada. Mas estamos, de facto, a trabalhar muito e a articular com os outros membros do Governo de que modo é que podemos fazer todo tipo de diferenciação positiva em relação ao arrendamento habitacional. Todos já conhecem a proposta de isenção fiscal que nós temos em cima da mesa para as rendas acessíveis e ainda não apresentamos a proposta, mas estamos a trabalhar, como o próprio documento indica, na proposta de arrendamento a longa duração. Em relação só à intervenção no existente, para além de tudo o que foi falado, com o qual eu concordo, sem intervirmos no existente, sem nós contarmos com o que está neste momento no mercado, nunca poderemos atingir a nossa meta, que é mais 170 mil fogos com apoio público. Neste existente, eu integro a habitação ocupada pelo proprietário. Eu tenho 72% de habitação ocupada pelo proprietário. E que, se eu não mexer-me nisto, tenho pouca margem para mexer noutros lados. E tenho muitas famílias neste momento que, pelas dinâmicas familiares, gostariam até de ter mais flexibilidade do que a que têm, sem perder a posse. Não estou a falar de lhes tirar a posse a ninguém. Ou seja, permitir que este setor extremamente rígido, que é o setor da habitação em Portugal, ganhe maior flexibilidade, nomeadamente facilitando, seja por facilitar quem quer ir trabalhar no rural, seja por facilitar quem queira colocar a sua casa no arrendamento porque se separou, porque a família se recompôs, porque arranjou um emprego noutro sítio. Tudo isso para nós está integrado com o que nós chamamos de intervir no existente. Não é só intervir no existente no mercado, é intervir no setor existente da habitação. E teria também muitas coisas para dizer, só em relação à questão da coragem. A percentagem de habitação com o apoio público, nós propomos mais 170 mil nos próximos 8 a 10 anos, eu penso que é corajoso. Eu sei que 5% do parque habitacional com apoio público pode parecer pouco, mas nós só temos 2%.
E já me chamaram muitas coisas, mas pouco corajosa com esta meta ainda não tinham chamado, esta foi nova. Em relação aos vagos, nós consideramos que, de facto, as autarquias podem ser mais interventivas, mas achamos que qualquer intervenção que nós possamos vir a ter aqui também tem de ser ela muito bem pensada, porque se eu posso dizer A, B, C sobre vagos em zonas de pressão de mercado, eu não me posso esquecer que há muitos vagos no interior do país porque não há mercado. E qualquer coisa a fazer aqui terá sempre de ser feita tendo em muito cuidado e muita consideração sobre qual é, de facto, a dinâmica em presença. Porque se eu me ponho a taxar ou fazer coisas semelhantes a vagos no interior onde não há, de facto, saída, porque o que não há é tecido social ou económico, eu se calhar estou ainda a piorar uma situação já catastrófica. E fecho com esta questão em relação às questões do alojamento local e turismo. Todos sabemos que estão neste momento a ser debatidas na Assembleia. Eu sou uma parte tão ou mais interessada que todos vocês aqui sobre o que se está ali a fazer e espero, como acho que todos nós esperaremos, que seja feito um brilhante trabalho a esse nível, que nos possa ajudar ao nível das políticas de habitação, porque isto é uma atividade turística, não é habitação, não é? Mas que, do ponto de vista das políticas de habitação, nos possa ajudar a dar resposta aos nossos desafios. Obrigado. Então, a primeira coisa é dizer, não havia, obviamente, uma afirmação pessoalmente dirigida de falta de coragem. A falta de coragem em relação... E não era certamente em relação a essa. 3, 4 notas, estas são mesmo, vão ser rápidas. O primeiro é a questão da duração das políticas. Tem de ser simultaneamente resposta curta e de resposta mais longa. Eu acho que em relação a coisas como a habitação, e admitindo que podemos ter, por várias circunstâncias, não sendo politólogo, que podemos ter um novo ciclo político com a liderança do mesmo partido, e para não se ter esta urgência de que as medidas têm de ser para ontem, pode-se perder, mas acho que devia tentar apostar que estas coisas não são para 2 anos, vão ser para 6. E, portanto, acho que se devia correr esse risco. Eu sei que é difícil nos contextos políticos, mas acho que também temos de aprender a fazê-lo. Relativamente às autarquias, eu também, uma das coisas que disse foi que Lisboa e Barrancos eram diferentes. Portanto, medidas como essa não podem ser iguais em todos os territórios. Segunda nota, eu acho que vale a pena, não se falou muito aqui, mas pensando no que disse a propósito lá do bairro do Picoto em Braga, eu acho que é bom recuperarmos de forma mais explícita as boas iniciativas de intervenção em bairros prioritários. O que melhor teve o SAL, o que melhor teve o Urban, o que melhor teve a iniciativa de bairros críticos. Vão-se fazer intervenções nos bairros, indubitavelmente. Nos bairros, enfim, vulneráveis, de diferentes tipos, públicos e outros. E eu acho que temos de ultrapassar situações que se arrastam há anos, não é? A Cova da Moura, o Jamaica, no Seixal, alguns outros restos de bairros de barracas que ainda existem por aí, e eu acho que pode haver soluções bem mais inovadoras e interessantes aproveitando estas experiências. Em terceiro lugar, a coragem política tem mais a ver com a necessidade de enfrentar um conjunto de legislação que eu acho que no balanço proprietários, arrendatários, cai para o lado dos proprietários. Os exemplos já foram aqui dados: direito de preferência, expropriação, lei das rendas. Estas 3 claramente podem ser alteradas no sentido de reequilibrar um bocado o mercado, que eu acho que está desequilibrado. A quarta coisa é uma grande dúvida, e esta é só uma dúvida, que é verdade que é importante colocar, se calhar, a habitação de propriedade privada no contexto do existente. Acontece que o existente em determinados sítios, designadamente Lisboa e Porto, tem muitíssima habitação de propriedade pública. Porque tem a das câmaras, já foi dito que é enorme. Tem a da Santa Casa da Misericórdia, que não é pública, mas quase. Tem a da Administração Central, tem a Caixa de Alto Depósito, que ainda é 100% pública. E não há... Mas isso dava pulos nos da Administração Central. Estava a pôr na Administração Central. As universidades, não é a Administração Central, mas pronto. Estava a pôr na Administração Central. Pronto. Agora, a percentagem aqui vai provavelmente para os 50%, se não mais. E, mesmo existindo um instrumento muito interessante, como o Plano Local de Habitação de Lisboa, a concertação entre estas entidades, no sentido de terem alguma estratégia comum num parque habitacional que é público, embora a natureza muito distinta. Uma autarquia e um banco são coisas muito diferentes, nós sabemos, mas a verdade é que são públicas. O esforço de concertação aqui devia ser muito maior. Devia-se conseguir mais, sem chegar aos proprietários individuais. Porque mesmo em relação a estas entidades, a gente conserta pouco. Muito pouco, acho eu. Bom, peço desculpa, mas não temos tempo para outra ronda, mas digo que a Rita, Eduardo, vão ter privilégio, se quiserem, da primeira ronda de perguntas na próxima. Peço desculpa ao próximo moderador para...
Não, depois, na próxima sessão, vou ter o privilégio. Pois, eu só fechava a dizer que, pois efetivamente, muitos dos constrangimentos que aqui foram levantados, talvez só se podem resolver ao nível de uma nova lei de bases da habitação, que talvez é o nosso, uma outra, podemos falar na próxima sessão. Ainda mais, eu não sei se dentro do paradigma de desenvolvimento que temos hoje em dia, estas coisas se podem resolver, então talvez temos que pensar ainda mais a fundo. Aqui é 10 minutos, coffee break fora.